Fala galera do canal, eu sei eu estava sumido, mas seja bem-vindo ao canal. Você que não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilha e fique até o final do vídeo, tem um recado muito importante para você. Então vamos para mais um vídeo. Então galera, como você já deve ter visto aí na capa do vídeo, Coutinho e Payet devem se aposentar. O Vasco deve renovar com esses jogadores? Então comente aí, dê sua opinião, fale o que você acha, se o Vasco deve renovar ou se já é fim de carreira para esses dois jogadores aposentados em atividade. O Coutinho, galera, chegou no ano passado, no mês de julho, com grande expectativa pelo jogador que é. Entendemos que lá no começo ele estava mais de um mês de férias, estava voltando de lesão também e precisava de ritmo, algum tempo para voltar à boa forma. Entendemos isso naquela época, mas vimos que a partir de algum tempo o Coutinho não jogou uma partida sequer que seja de abrir os olhos dos torcedores e de encantar os torcedores rivais, a não ser um lance de um jogo contra o Palmeiras, no qual ele dribla dois jogadores do Palmeiras no mesmo lance, e o gol na estreia dele, se não me engano, foi contra o Flamengo. Mas tirando isso, um jogador caro, tá pagando só 70% do salário dele, não importa o nível de jogador que o Coutinho e o salário que ele recebe. O Coutinho tem dever de mostrar pelo menos 50% do futebol dele, que até agora não chegou a isso. O Payet, temos algumas partidas que ele foi determinante, se eu não me engano foi o jogo contra o Fortaleza, que ele fez o gol da vitória em 2023. Teve o gol contra o América Mineiro, que foi o gol de falta, um gol que foi fundamental para livrar o Vasco, assim como o gol que eu citei, se eu não me engano foi contra o Fortaleza ou contra o Bahia. Eu sei que foram dois gols que determinaram a vitória do Vasco nesses jogos, que foram importantes no final do campeonato, na questão da pontuação. Mas tirando isso, o Payet não vem jogando nem 50% do que recebe. É um salário de 1.300.000 por mês. E se somarmos o valor do salário do Payet e do Coutinho, dá para pagar 3 ou 4 jogadores que possam performar de uma forma melhor, podemos dizer assim. Jogadores baratos que vão jogar praticamente todos os jogos, não vão ter lesões e vão ter uma regularidade melhor. Até porque eu não sei como funciona a forma interna do scout do Vasco, mas eu acho que o scout do Vasco, contando, vamos dizer que do ano passado, o scout do Vasco funciona apenas para os outros times. Vamos botar alguns exemplos. O Garro do Corinthians, camisa 10, hoje camisa 8 do Corinthians. O Garro foi scout do Vasco. O Vasco estava em negociação, estava interessado ali, jogou alguns valores e veio o Corinthians, foi lá e comprou. Tem o Lúcio Rodrigues do Bahia, que o Vasco estava também. Teve o scout no jogador, teve propostas e propostas, aí veio o Bahia, foi lá e comprou. Recentemente tivemos o Bruma do Braga, e vários torcedores ficaram na dúvida se era bom jogador ou não, e o Di Maria acabou se lesionando e o Benfica o que fez? Foi lá e comprou no último dia. E fora outros nomes no qual eu não estou lembrando aqui, mas teve bastante nomes citados pelo Vasco, de bons jogadores que estamos vendo em outro time e que o Vasco não conseguiu contratar. E fora outros nomes que eu não estou lembrando aqui, mas que foram scouteados pelo Vasco, que estão agora em outros times, que estamos vendo que são jogadores que seriam ótimos jogadores no Vasco, mas questão de negociação, não sei como funciona lá, que o Vasco não conseguiu contratar e veio outros times e foi lá e contratou.
De forma externa, dá para perceber que o scout do Vasco tá igual ao do Flamengo, vamos dizer assim, de 2008 até 2016. Eu lembro muito bem que o scout do Flamengo era comprado, tipo, jogadores que eram pesquisados eram por highlights. Eu lembro muito bem, teve jogadores lá, acho que 2013 por aí, o Flamengo contratou alguns jogadores que veio com grande promessa de futebol, jogadores que desequilibram, jogadores que fazem de tudo em campo, jogadores que eram apenas por highlights, melhores momentos. E quando chegou no Flamengo, não rendeu de nada, foi só dinheiro jogado fora, enfim. E eu tô vendo que o Vasco tá sendo a mesma coisa. Vemos o Jean Davi, mas é jogador da seleção chilena. Sim, olha a seleção chilena onde tá hoje, lanterna das eliminatórias. Tal jogador veio da MLS, o Emerson Rodrigues ano passado. Eu acho que outro jogador comprado por highlights, enfim, não jogou nada. Tivemos também os 2 jogadores que vestiram a camisa 9, não lembro aqui o nome do último, que veio de Portugal, mas tinha o Sebastião Ferreira também, que foi indicação do Ramon Dias, não jogou nada, não fez nenhum gol. O último é o Cleiton, agora lembrei. O Cleiton, eu acho que foi comprado por highlight, não rendeu nada. Enfim, eu acho que o único jogador do Vasco que foi scouteado, que entrega alguma coisa hoje em campo, é só o Matheus Carvalho, Matheus Cocão. E fora isso, não vejo. Eu acho que o único acerto do Vasco nesses 2 anos aí de SAF foi só o Verratti. E não vejo outro jogador. E reflexo disso, olhamos no último jogo, clássico contra o Flamengo, e cara, não tem o que o torcedor do Vasco chegar e ficar perguntando o porquê que o time não vence o Flamengo. É porque o time é ruim, sério, o time é ruim. É só observar também a grandiosidade do Flamengo hoje. O banco de reserva do Flamengo, o elenco do banco de reserva é melhor do que o titular do Vasco. E não tem como brigar com isso, é difícil. E além disso, vemos também um Vasco totalmente, não só nesse jogo, em todos os jogos do Vasco contra o Flamengo, de forma covarde. O Vasco sempre joga de forma covarde, isso é notório. Vamos analisar Vasco contra o Botafogo. No último jogo até foi um atropelo, mas enfim, o Vasco se comporta de forma diferente contra o Botafogo e contra o Fluminense, mas assim igual contra o Fluminense. Mas quando enfrenta o Flamengo, a gente observa que é notório a covardia do Vasco em recuar, esperar o Flamengo jogar e torcer lá para um cruzamento que o Verratti cabeceie e faça o gol. E mesmo assim, quando faz, não segura o resultado. E esses 2 jogadores, o Payet, Coutinho, se fosse para renovar, talvez com Coutinho, tem que negociar a questão de salário, é muito alto. Não dá para pagar esse valor do salário, 70%, não importa. Não dá para pagar esse valor alto de salário para um jogador que não tá entregando nem 50% do futebol dele. E para mim o Payet já deveria se aposentar, no qual ele já tinha se aposentado praticamente quando deixou o Olympique de Marseille. Aí o Vasco foi lá, entrou em negociação, mas enfim, o Vasco para mim não deveria renovar. O Payet tinha que se aposentar. Para mim não tem mais espaço nele no Vasco, não dá para jogar Coutinho e Payet juntos, nunca, não dá, porque quem vai marcar? É uma questão lógica de tática. E então, galera, para mim, se fosse renovar apenas com Coutinho por curto período de tempo, se não quiser renovar, baixar o salário, despacha, não tem mais o que fazer. E é isso aí, galera. O Vasco depende ainda de alguns jogadores de velocidade. Para mim, se o David e o DVD tivesse, e o Adson, esqueci o nome dela, o Adson, se tivesse jogando, seria talvez outra coisa, porque são 2 jogadores titulares, 2 jogadores extremos que jogam muito bem, e depois que eles saíram,
por lesão. Então fora, o Vasco não vem jogando bem. Então galera, é isso. O recado no final do vídeo, galera, o último vídeo que eu lancei, que foi até sobre o Neymar, me rendeu alguns inscritos. E foi um vídeo que deu bastante visualização. Eu sempre, por falta de tempo, por causa do trabalho, eu acabo postando depois de gravar o vídeo, editar, fazer capa, criar título e tudo, descrição e tudo. Eu acabo postando o vídeo muito tarde, 11 horas, 10 horas da noite. E com isso fica um horário ruim, errado de ter visualização. Mas esse vídeo, ele trouxe bastante visualização em pouco tempo e me rendeu alguns inscritos. Então galera, o YouTube, ele entende, o canal funciona quando você curte, quando você comenta, e se você não é inscrito, se inscreva. Mas o canal, o YouTube, ele entende que o canal vai ser recomendado para outras pessoas quando você curte, comenta, você interage com o canal. E eu peço a você que deixe seu comentário, comente aí se o Payet, se o Coutinho deveriam se aposentar ou o Vasco poderia renovar com esses jogadores ou não. Dê sua opinião, deixe aí seu comentário. Não se esqueça, curta o vídeo, com isso o YouTube vai mandar o vídeo para outras pessoas. E é isso aí galera, valeu, muito obrigado. Quem se inscreveu no último vídeo, valeu, me rendeu alguns inscritos no vídeo, muito bom. É isso aí galera, valeu, obrigado, até a próxima.